Senhor, eu entendo assim, né? Seria muito difícil, também, do meu ponto de vista pessoal, contemplar todas as formas de religião em um país multicultural como o Brasil. Será que os católicos aceitariam, por exemplo, uma oração espírita, uma oração do candomblé, uma oração de qualquer religião de matriz afro, né? Em uma escola qualquer que fosse, né? Será que nesse período de acirramento tão grande do antagonismo entre religiões como os pentecostais e os católicos, seria possível fazer esse tipo de profissão de fé, né? Haja vista que todas essas religiões acreditam em Deus, cada uma à sua maneira, cada um do seu jeito, cada um do seu ritual. Então, eu entendo que o Estado deve se afastar exatamente para permitir essa diversidade. Por exemplo, uma outra situação que o senhor colocou, né? Na moeda norte-americana está dito que nós acreditamos em Deus. Mas o país mais letal do mundo, não só agora, mas em grande parte da sua história, é os Estados Unidos da América. Como assim, explicar ou dizer que de uma maneira lógica, né, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki? Como explicar que por argumentos falsos eles vão lá, matam muçulmanos, matam árabes, com exceção dos judeus, porque são aliados, mas assassinaram no Vietnã e tantos outros lugares que eles interferiram não por questões humanitárias, mas por questões econômicas. Então eu entendo, certo? O Estado deve ser laico, em princípio. Por quê? Porque o Estado, sendo laico, ele permite todas as religiões. Agora, qual seria a religião que o Estado adotaria? Por exemplo, nós temos a Unespar. Tem pessoas lá, eu agora tenho participado de grupo de pesquisa, tem pessoas que professam religiões de matriz africana, e pessoas que professam religiões como, por exemplo, espiritismo ou qualquer outra forma assim. Então, eu acho que a dificuldade seria coordenar, eu diria até, esse tipo de religião, porque a religião, dependendo da pessoa, dependendo das comunidades, ela se torna um ponto de muito atrito entre eles. Essa é a minha opinião. Tá. Mas eu vou partir de uma afirmativa sua. Todas as religiões têm um Deus. Certo? Não, religiões. Não, algumas têm mais de um. Não, eu estou dizendo, a partir da sua afirmativa. Tá, desculpa. Não, eu, lógico, existem religiões que acreditam em vários deuses, o politeísmo, sem problema nenhum. Por isso que a gente fala que o monoteísmo, de modo geral, está nas religiões cristãs, no judaísmo e nos muçulmanos, né? Muitas das outras são politeístas, sem problema nenhum. Mas, enfim, existe a ideia de divindade. Tá. Muito bem. Antônio, eu vou lhe dar um depoimento como ex-professor de religião num colégio estadual. Simplesmente, eu nunca comecei uma aula rezando Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Salve a Rainha, seja lá o que for, da religião católica ou de qualquer outra religião. E quando eu dava uma aula, eu falava apenas na ideia, a concepção de religião, com os benefícios que elas trazem para a pessoa, para a comunidade, para o povo todo. Sem entrar especificamente em nenhuma, vamos dizer, tipologia religiosa. Então você diz, como escolher uma? Não, não pode. Não pode. Tem que haver exatamente aqui aquela ideia de que você está falando de religião, mas não está divulgando nenhuma, nem outra e nem outra. Mesmo assim, por exemplo, ainda assim, não, eu não sei se todos são católicos, mas não necessariamente são cristãos também. Pode ser cristãos, pode ser muçulmano, pode ser budista, tantas outras formas que não tem nem sequer o Cristo. E tanto é que numa população de 7 bilhões que nós temos no mundo, aproximadamente 1 bilhão e 200, 300 que são os chamados católicos.
Então, não é que esteja dominando o mundo inteiro. Então, o que eu diria nesse sentido, desse a ideia de religião, sem advogar nenhuma religião. O duro é você conseguir isso, mas esta é a ideia, certo? O duro é você botar alguém lá e quando ele não vai querer defender o seu. Então, e eu fazia exatamente isso. E eu vou citar um pequeno exemplo. Eu dava aula no Premen, aqui em Apucarana, e entre os nossos alunos havia um menino, ele era filho de uma família espírita, uma família bastante esclarecida, e a aula de religião não é obrigatória. Se o não quiser assistir, assiste, se não quiser assistir, não assiste. Acontece o seguinte, usando de uma determinada estratégia, eu comecei a aula explicando o que seria uma aula de religião, papapá. Quando faltavam uns 15 minutos, eu comecei a contar uma historinha. E, muito bem programado, olhando para o relógio, eu sabia que eu não iria terminar aquela historinha naquela aula, porque senão ia bater antes de eu terminar a história. Muito bem, que pena. Na próxima aula eu continuo. Esse menino chegou em casa e falou para os pais, os senhores não querem que eu assista, não vou assistir. Mas a próxima aula eu não perco, porque eu quero saber o final daquela história. Muito bem, na próxima aula, em 5 minutos, terminei aquela história, fiz todo o meu discurso sobre religião e quando faltava 10 minutos, comecei a contar a segunda história. Encurtando a história, o menino assistiu todas as aulas durante o ano inteiro. E veja bem, eu nunca advoguei esta ou aquela religião, nunca fiz uma oração. Por isso até, nosso presidente agora há pouco disse, nós vamos fazer o nosso credo acadêmico. E não vamos falar exatamente de um credo vinculado com esta ou aquela religião, com esta ou aquela oração. Não, é um credo acadêmico. Se eu disser que eu creio no poder da ciência, se eu disser que eu creio no poder das letras, no poder das artes, é um credo. E é isso que nós pretendemos fazer. Então, veja bem, respondendo a sua pergunta, o que é preciso é não vincular. Agora, vamos supor que eu queira uma coisa mais específica. Aí eu vou para o Colégio São José, que é o Colégio Católico, vou para o Colégio Glorinha, que é o Colégio Católico, eu vou para o Chamberlain, que é uma outra denominação, eu vou para... E assim vai dizer, haverá escolas que vão advogar especificamente uma religião. Aí se a família tiver preferência por aquilo, coloca lá. Professor, uma parte da sua fala, né, explicou tudo. O senhor disse assim, o duro é conseguir. O duro? É conseguir esse... Não, eu sei, mas é isso, o né? duro Porque é difícil, por exemplo, as pessoas que trabalham com o ensino da religião, né, se eximir de dar sua opinião sobre determinado assunto. O senhor foi capaz. Eu acho que é muito difícil a pessoa, sabe, ela se ausentar da própria fé naquele momento para trazer de uma forma mais ampla o conceito religioso. E veja bem, O senhor por dizia, que se tudo torna mais difícil ainda? Porque quem é convidado para falar de religião, no mínimo tem que ter algum conhecimento. E lógico que ele vai ter o conhecimento baseado na sua religião. E quando ele vai pregar, ele vai ter uma facilidade imensa de pregar sobre o enfoque, o ponto de vista da sua religião. E aí que é preciso, então, que haja aqueles encontros que há em Curitiba, onde você vai reunir gente de todas as religiões, na Sintec, e na Sintec eles vão tratar especificamente isso. Agora vocês vão voltar para as suas comunidades e vão dar aula de religião sem nenhuma denominação. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo de pesquisa de ensino religioso na UEL, sob a orientação do professor Fábio Lanza, e o grande problema de fato é esse. Nós não temos uma formação, se não me engano, se nada mudou, há apenas uma instituição que oferece um curso de licenciatura em ensino religioso no Brasil. O resto é questão de teologia, bacharelados, etc. E aí é um grande problema, porque acaba tendo um ensino totalmente proselitista. Nós temos, tenho que ser sincero com o senhor, se metade ou 1% dos professores de religião fizesse o que o senhor aponta ter feito como professor, estaríamos bem melhor, tendo em vista que há professores até de outras áreas que professam sua religião. Aí eu quero dar 2 exemplos. O caso que aconteceu em Arapongas, alguns anos atrás, que a professora de biologia se recusava a dar a matéria sobre darwinismo, pois ela falava que deveria ser o criacionismo que deveria ser dado na escola. Né? Então esse é um problema. Eu, de certa forma, não
não concordo com as ideias totais da palestra, porque o senhor vinculou a ideia de Estado e religião com apenas uma religião. Nos colocou com os 10 mandamentos, mas aí nós deveríamos conhecer as leis dos muçulmanos, as leis dos semitas, as leis do candomblé, por exemplo, para saber se todas de fato se encaixam, né? E creio que não. Então, por isso que os homens podem se apossar das leis divinas, tendo que elas têm um consenso ético, têm um princípio ético, né? Uma leitura ética em relação ao Estado. Dessa forma, do mesmo modo que aconteceram crimes citados pelo senhor nos Estados Unidos, a gente poderia citar o crime que aconteceu em 2015, se não me engano, com a menina Kailane, 12 anos de idade, saindo de um terreiro de candomblé, que foi acertada com uma pedrada na cabeça, né? Ficou desmaiada por pessoas que professavam uma religião cristã, porque um deputado disse que o Brasil é um país laico cristão. Então, que ele defende a ideia de um Deus e da crença em Cristo somente. E daí o pessoal sabia onde era o terreiro de candomblé e acertaram uma menina de 12 anos com uma tijolada na cabeça. Né? Isso acontece, eu acho que é um exemplo bastante interessante de como alguma religião, principalmente o catolicismo e as religiões cristãs, elas acabam diminuindo as outras religiões. Se eu pedir, vamos citar um exemplo básico, se eu pedir para o senhor imaginar onde fica uma igreja católica, eu acho que deve vir uma, mesmo que a vizinha, rapidamente à sua mente. Se eu pedir para que o senhor imagine uma igreja evangélica, rapidamente vem à sua mente. Se eu pedir para alguns, né, não necessariamente para o senhor, imaginar um centro espírita, um terreiro de umbanda, como aqui em Apucarana nós temos alguns, entre outras, já não é fácil vir à mente. Por quê? Porque essas religiões elas acabam sendo minorizadas por outros.